Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Higiene e Profilaxia do curso Técnico em Enfermagem Instituto São Miguel para a turma de Teolândia. Dando continuidade ao nosso assunto, nós falaremos hoje sobre o processo saúde e doença, que é o que nos dá o conceito de compreender o bem-estar, a forma do nosso paciente e é o que nos dará base para observar o paciente de forma holística. Gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um conceito, né? É um estado, né, de completo bem-estar. Então, aí eles vão considerar o bem-estar físico, mental, social e espiritual, né? Este pensamento, ele é tido desde 1946, foi obtido, né, esse conceito desde 1946. Sendo assim, nós compreendemos que saúde não é apenas a ausência de uma doença ou de uma enfermidade, mas é um conceito da percepção da qualidade de vida do ser humano, que vai considerar aí muitos pontos, né? Habitação, qualidade de vida, higiene. Lembrando, gente, que situação ou capacidade financeira não quer dizer qualidade ou não de vida, né? Ser pobre, digamos assim, ou ter um difícil acesso de renda não quer dizer que não se possa ter saúde e qualidade de vida. Doença, também pela Organização Mundial de Saúde, é um conjunto de sinais e sintomas que vão demonstrar e que vão desequilibrar esse equilíbrio, né? Desse conceito de bem-estar físico, social, mental e espiritual. Então, a doença também não é especificamente ter uma enfermidade. O que nós entendemos com esse conceito? Que a pessoa ela pode ser portador de um câncer, por exemplo, e ser saudável, né? E a pessoa pode não ter nenhum prognóstico e não ser saudável. E o processo saúde e doença? Gente, é uma expressão. Essa expressão é que vai nos dar base de trabalho, é que vai fazer referência às variáveis que envolvem o desenvolvimento do ser humano, a vida em sociedade. Nós compreendemos, com base na introdução da nossa disciplina, que higiene é algo essencial para que se possa promover, recuperar, restaurar a saúde do paciente. Então, higiene também é necessário para que se tenha qualidade de vida. Para que se tenha saúde, é necessário que se tenha higiene, não é? E mesmo na presença de uma doença, não ter higiene é um agravo. E ter uma doença em um ambiente em que se tem higiene é favorável, é um prognóstico positivo. Então, o processo de saúde e doença são todas as variáveis que vão envolver, né, o desenvolvimento do indivíduo e da população, que acaba sendo interligado. É muito difícil, em um ambiente populacional que se tenha um agravo, que um indivíduo apenas não seja acometido. Agora, é mais difícil que um indivíduo apenas contamine toda uma população. Mesmo assim, é totalmente possível. O cenário atual que nós vemos hoje iniciou-se em uma pessoa e se estendeu a nível global. Então, o processo de saúde e doença é o que envolve o ser como um todo. E quais são os determinantes desse processo? De acordo com a Lei 8080 de 1990, gente, vocês vão escutar muito falar sobre essa lei, que é a Lei Orgânica do SUS, né? Creio que em toda a nossa vida acadêmica, enquanto profissionais de saúde, nós ouviremos falar sobre essa lei. E assim, o que são os determinantes, né? Os condicionantes para que se tenha ou não saúde, para que se desenvolva ou não uma doença. A alimentação, como necessidade básica, como fonte de nutrição. A moradia, pois higiene e conforto são necessidades básicas. O saneamento básico, né? Porque a higiene é uma forma de promoção, prevenção e proteção à saúde. O meio ambiente, afinal, o ser humano, ele é fruto do meio. Você é resultado do DNA do seu pai e da sua mãe. No entanto, a sua personalidade é resultado do ambiente onde você vive. O trabalho, porque é necessário um convívio social. Então, quando nós falamos em trabalho, nós estamos falando em escola, em igreja, em tudo.
É um ambiente onde há um convívio social. A fonte de renda, porque é necessário a provisão, né, da sua renda. Aí nós falamos do bem-estar físico e mental, nós falamos do homem ser o provedor, assim como vem desde o início da humanidade, bem que hoje há a realidade de que existem muitas mulheres que são chefes de família, que são as provedoras da casa. A educação, porque educação e cultura fazem parte do desenvolvimento e evolução do ser, e nós, enquanto seres viventes, estamos em constante evolução. O transporte, porque é necessário, né, nos primórdios da humanidade, nós éramos nômades, né, que andavam quilômetros atrás de comida, que levavam toda a sua família, os seus pertences em busca em prol apenas de comida. E já hoje não, o transporte para nós é uma realidade, é uma necessidade básica. E é claro, gente, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, porque a saúde mental é essencial. Hoje nós sabemos que a saúde mental faz parte das necessidades básicas da existência do ser humano, né? O apoio psicossocial, o ambiente saudável para a mente do ser humano é uma necessidade básica, bem como a alimentação. E quais são os fatores influenciadores disso, né? Berlin, ele vai nos dizer, em 2006, que tal constatação nos remete à reflexão de que o processo saúde, doença, adoecimento ocorre de maneira desigual entre os indivíduos, as classes e os povos, recebendo influência direta do local em que os seres ocupam na sociedade. Então, isso quer nos dizer que a pessoa, infelizmente, é fruto do meio, ou felizmente é fruto do meio. O processo saúde e doença, pessoal, estará muito ligado à questão cultural, à questão socioeconômica. Entende-se que é provado que quanto maior o nível cultural, menor a probabilidade de desenvolver certos tipos de doenças. Assim como, infelizmente, alguns tipos de doença estão diretamente ligados a alguns grupos sociais. Lembram que nós comentamos na aula anterior sobre o surto de cólera no Iêmen? Que nós chegamos a comentar que é até difícil acreditar, em pleno século XXI, em plena realidade atual da humanidade, que exista um surto de cólera. Não é verdade? Mas, infelizmente, aquelas pessoas são fruto do meio onde vivem, onde o saneamento básico, infelizmente, ainda não é uma realidade. Assim como nós temos na África o exemplo de muitas crianças que vivem em subnutrição. E não precisamos ir tão longe, até mesmo no nosso país. Ainda existem casos de crianças desnutridas e subnutridas, famílias de baixa renda, né? A impossibilidade de dispor para os membros da família da assistência básica, da nutrição básica para o desenvolvimento. Hoje, nós entendemos, nós sabemos que é necessário o pré-natal, mas nem toda mulher que pare faz o acompanhamento de pré-natal. Nem toda mulher tem esse acompanhamento, tem esse preparo e, infelizmente, está muito vinculado a questões socioeconômicas, a posição que essa pessoa ocupa na sociedade. Saúde e doença, né? Elas não são estados ou condições estáveis, ou seja, são mutáveis. Né? A pessoa, ela pode ser doente e estar saudável, e ela pode ser saudável e estar doente. Então, não são condições estáveis, são conceitos que estão em constante mudança. Ainda há pouco tempo atrás, era definido doença como ausência de saúde, e saúde como ausência de doença. Gente, quase não sai, vamos lá. A doença era ausência de saúde e a saúde era ausência de doença. No entanto, isso é muito vago. Hoje nós compreendemos que a saúde e a doença vai muito além disso. É necessário todo um contexto de apoio, de suporte emocional, de suporte social, econômico. Durante a pandemia, falou-se muito sobre o auxílio emergencial e as pessoas olharam o auxílio emergencial apenas pelo valor que foi disposto, mas isso não era apenas um valor
monetário, mas sim a valorização do ser humano. Era o ser humano perceber que ele necessitava estar bem. Por isso, havia um suporte do governo para que esse ser humano conseguisse manter ao menos as suas necessidades básicas. Com a evolução, com o passar, as pessoas começaram a questionar o valor, mas ali o que estava sendo mantido era as necessidades básicas da dignidade do ser humano, para que se mantivesse a saúde no contexto total. Higiene, gente. Bora lá compreender os conceitos. Higiene é um conjunto de medidas educativas preventivas, né? Que vai tornar cada membro da sociedade capaz e esclarecido, né? Escovar os dentes, lavar as mãos, higienizar os alimentos, higienizar as roupas, higienizar a casa. E por quê? Isso vai deixar a pessoa capaz de prevenir doenças, de prolongar a sua vida, de promover sua saúde física e promover sua saúde mental. Então, higiene é algo que deve ser feito para cada pessoa, é uma educação preventiva. Então, higiene é algo individual. É algo individual que vai ter reflexo populacional. Por quê, Pro? Porque se eu lavo as minhas mãos antes de me alimentar, antes de oferecer alguma coisa para você, eu me preveni, estou te prevenindo. Se eu higienizo os alimentos antes de ofertar à minha família, eu estou me prevenindo e protegendo a minha família. Se eu higienizo a minha casa, eu estou me prevenindo a minha família e protegendo qualquer pessoa que venha adentrar esse ambiente. Já a profilaxia é o conjunto de técnicas ou métodos. Arrumação de cama é uma técnica. Higienização das mãos é uma técnica. A asepsia de uma superfície é um método. Tá? E qual que é o objetivo? Evitar doença ou incapacidade e prolongar a vida a nível populacional. A vacina. Gente, vacina é um método de profilaxia. E essa profilaxia, ela visa a comunidade. Cada pessoa que é vacinada, o objetivo daquele indivíduo ser vacinado é que ele vai proteger também a comunidade que ele vive. Qual é a principal medida de higiene? Lavagem das mãos. Gente, é a coisa mais simples. É claro que existe uma técnica e essa técnica, sendo bem aplicada, ela funciona muito bem. E eu, como pessoa, como profissional, já vou deixar bem claro para vocês que uma coisa que me deixa desesperada é quando eu vejo um profissional da área da saúde higienizar as mãos de forma errada. E eu espero que isso marque vocês também. Gente, nunca se coloca sabão numa mão seca. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer antes de lavar as nossas mãos é umedecer a superfície. Então, eu, Eliane, enfermeira, quando vejo alguém, profissional da área da saúde, pegar primeiro o sabão antes de higienizar as mãos, fico a ponto de morrer. E eu espero que vocês tenham isso também. E qual é a técnica de lavagem das mãos? E é algo que precisa ser feito com frequência. Primeiro, você vai umedecer as mãos. Depois, você vai aplicar o sabão, que é o solvente. A água é o soluto, o sabão é o solvente. Você vai aplicar o sabão. Você vai começar pelas palmas das mãos, depois por entre os dedos, depois as unhas, depois os polegares. Depois você vai friccionar as unhas na palma das mãos. Então, você vai lavar os punhos e aí você vai enxaguar e secar. Gente, se eu peguei na torneira, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a torneira. Se é uma torneira antiga, que não é de sensor, eu vou ter que girar para abrir. Primeira coisa que eu fiz foi pegar ali. Quando eu terminei de lavar as mãos, se eu sequei, se eu encostar naquela torneira de novo, eu já contaminei. Então, se a torneira for antiga, o papel que você pegou para secar as mãos, com esse papel, você vai fechar a torneira, tá? Você vai segurar a torneira com esse papel, então só depois você vai desprezá-lo. Se for uma torneira de sensor, ótimo, porque você já não contamina a mão novamente. Quais são, para você, para mim, profissional de saúde, os 5 principais momentos e momentos básicos de higienização de mãos? Claro que, para nós, lavar as mãos é uma constante. Qual é o primeiro momento? Quando eu vou ter contato com o meu paciente. O segundo momento, quando eu vou realizar algum procedimento asséptico, eu tenho que lavar as mãos novamente.
Quando eu me exponho a algum fluido corporal, eu devo lavar as mãos novamente. Quando eu vou trocar de atendimento, quando eu vou atender um outro paciente, eu devo lavar as mãos novamente. E um outro momento, quando eu encosto em qualquer coisa, em qualquer objeto que seja restrito da área do paciente, eu devo lavar as mãos novamente. Então, lavagem de mãos é a principal maneira, a principal técnica de prevenção à infecção hospitalar. É a principal técnica de prevenção à infecção cruzada e é a mais básica técnica de promoção e prevenção à saúde. O álcool em gel não substitui a lavagem das mãos. Ele é indicado como uma medida corroborativa. É algo para melhorar. Você, depois de lavar as mãos, utilize o álcool. Só utilize apenas o álcool se não houver a possibilidade de lavagem das mãos. O álcool, ele deve ser aplicado da mesma forma em toda a superfície da mão. Ele deve secar só. Não deve ser seco com pano ou com toalha, tá bom? E, gente, para nós que vivemos num ambiente rural, sul, baixo sul da Bahia, né? 10 dicas para prevenir o coronavírus no meio rural. Lavagem das mãos, manter ambientes bem ventilados, né? Quando tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca. Para quem utiliza ferramentas, tratores, por exemplo, não compartilhar com outras pessoas. Para os caminhoneiros, fazer a higiene das mãos e dos objetos, dos utensílios com álcool 70 sempre que possível. Evitar a aglomeração, não compartilhar talheres, copos, canecas e garrafas, né? Nas máquinas, os equipamentos devem conter álcool para que se faça a higienização, álcool 70. Organizar a logística dos ambientes para que não se tenha aglomeração e quando não tiver condição, manter a distância aí de pelo menos 1,5 metros. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat que eu tô esperando por vocês. Até daqui a pouquinho.